Boa tarde, que bom estar com você mais uma vez aqui em minha casa. Fica à vontade, fica tranquilo, a casa é sua também, tá certo? Eu só fico tomando conta para você, muito bom. Devo dizer uma coisa, 3 instituições foram criadas no Éden, por isso recebe o nome de instituições edênicas. Eu não vou falar sobre as 3 e nem vou fazer o nome das 3. Se você souber, coloca nos comentários que eu vou aceitar. Fica bom assim? Agora eu vou falar sobre uma das 3 instituições, que foi o matrimônio, tá certo? O matrimônio foi criado no Éden e ele tem um objetivo, aliás, 2 objetivos, devo dizer. O primeiro é unir o casal, a felicidade dos 2, esse é o passo. E o segundo é o casal procriar, preencher, ou seja, reproduzir. Agora, com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Não vai querer reproduzir e encher a terra sozinho, tá? Não estamos nessa situação. Eu posso explicar em outra ocasião sobre esse assunto. Agora, pense comigo um pouquinho. O que tem me preocupado? Exatamente por ser criado por Deus o matrimônio, o inimigo fez alvo de detonação. O inimigo joga todas as suas armas para detonar o matrimônio. Esse é o ponto interessante. E até devo dizer, quero fazer uma correção, que no vídeo anterior eu fiz menção de uns dados que foram estatísticos, mas não estavam corretos. Eu falei que de cada 3 matrimônios em 2021, um havia separado. Então não foi isso. Os dados que eu tenho são o seguinte: em 2021 houve 3.615.000 matrimônios e houve 386.800 divórcios. Isso significa dizer 10,7% aproximadamente de divórcio em relação aos casamentos de 2021. Agora, em 2022, você vai notar uma coisa: diminuiu o percentual de divórcio, mas diminuiu assustadoramente o índice de casamentos. Apenas 814.576 matrimônios, casamentos, e 68.703 divórcios. Isso significa dizer que você percebe que diminuiu o percentual e, por sinal, caiu para 8,4% aproximadamente de divórcio em relação aos casamentos. Mas o casamento também, isso significa dizer que deve ter um grande número de pessoas que agora estão vivendo junto e não estão casados também, tá certo? Porque a população não diminuiu esse tanto para ter essa queda toda. Então aí dá uma preocupação. Diante dessa situação, eu devo dizer, como nós falamos, unir o casal e procriar, reproduzir, tá certo? Com equilíbrio. Tudo com ordem e decência, diz as escrituras sagradas. Agora, verifique o seguinte: diante dessa situação, a nossa preocupação é por que está havendo um índice tão grande de separação assim? Por que um índice de divórcio assustador desse jeito? Essa é a preocupação. Bem, é muito simples. Vamos para uma ilustração muito prática que eu mencionei no vídeo anterior. Se porventura você não assistiu o vídeo anterior, você entra no link, no final deste vídeo, na descrição, eu vou colocar o link do vídeo anterior, que foi casamento no juiz de paz ou no juiz de guerra. Assista, que você tenha uma compreensão melhor nesse sentido. Agora, verifique, diante dessa situação, eu fiz menção, para ser um advogado, estuda-se 17 anos. Para ser um engenheiro, estuda 17 anos. Para ser um veterinário, estuda 17 anos. E para construir a imagem de Deus, para manter uma família, para construir uma família, para manter a ordem da sociedade, que a família é a base da sociedade. Quanto está estudando? Qual o preparo que estão tendo? É aquele finalzinho de semana lá do encontro de casais, aquela horinha que passa lá com o padre, com o pastor, com quem quer que seja? Aquilo é muito pouco, por isso que está havendo um problema muito sério. Diante dessa situação, eu devo dizer para você, minha sugestão, meu conselho: não espere pelo que os outros vão sugerir para você, faça. Você tem que entender que você tem que se preparar. Quem não prepara para a vitória, prepara para o fracasso. Isso é em tudo.
inclusive no matrimônio. Diante dessa situação, vamos levar a sério. Eu tenho sugerido algumas coisas, tem alguns livros que eu gosto de recomendar. Por sinal, eu recomendo, vou colocar à disposição para você dar uma olhadinha, o livro, um deles, Lar Adventista. Não vai pensar que porque está escrito Lar Adventista é só para os adventistas. Não, é para todo mundo que quer ser bem sucedido no matrimônio. O outro é Fundamento do Lar Cristão, tá certo? 2. Agora eu tenho outro, Mensagem aos Jovens, também muito importante esse livro. E eu tenho aqui um terceiro que eu quero colocar à sua disposição. Esse aqui, a Bíblia Sagrada. Tá anotando? Muito, muito, muito bom. Leva a sério. Se você estudar isso aqui, a possibilidade é muito grande de dar certo. Por sinal, o discurso que nós temos aqui no momento, ele é baseado nos escritos sagrados. Eu devo dizer que eu tenho aqui no livro de Amós, capítulo 3, verso 3, uma palavra preciosa. Aqui diz assim: poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? O que você acha? Vão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não, é indiscutível. Então você tem que aprender agora, antes, depois que o negócio já foi, meu filho, aguenta, tá certo? Então esse é o passo. Como que nós podemos ver? Eu tenho também aqui para mostrar para você, que você não esqueça, toda vez que a pessoa se casa, ele submete a um jugo. O que é jugo? O jugo é o domínio. Ele passa a ter uma prestatividade, a servidão, a submissão. E eu entendi que o que a gente pensa que é perda passa a ser lucro. Então, sempre tem que haver o jugo. Há o jugo para os dois, é para os dois o jugo. Então, só que a gente abre mão de algumas coisas para ter outras recompensas. Então, você perde certas regalias para ganhar outros privilégios. Esse é um passo que a gente não pode deixar de considerar. Então, a imagem do jugo, você conhece, está aí. Colocado no pescoço dos animais, em dois animais. O propósito do jugo é levar os dois animais a andarem juntos, na mesma direção, fazendo o mesmo esforço para atingir o mesmo ideal. E no matrimônio não é diferente. São duas pessoas que vão andar juntas, duas pessoas juntas, a mesma direção, fazendo o mesmo esforço para atingir o mesmo ideal. Então esse é um ponto que a gente sempre tem que levar em consideração. Agora, o que não pode acontecer é o julgo desigual. Então, quando se dá o julgo desigual? Quando você coloca dois animais diferentes, tá certo? De espécies diferentes. Ou quando você coloca dois animais com tamanhos diferentes. Está notando? Ou quando você coloca dois animais de idade diferente. Então, são fatores que a gente considera. Então, esses são os passos que a gente não pode deixar de considerar. O jugo vai haver, mas tem que ser um jugo equilibrado. O esposo e a esposa, eles abrem mão de alguma coisa para ganhar outras regalias. E juntos participam. Esse é o ponto importante. Agora, considere aqui o que o apóstolo São Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 14. Ele diz assim, apóstolo São Paulo, capítulo 6, verso 14, de 2 Coríntios. Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Isso aqui é uma ordem. Ele está dizendo, não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Isso aqui não é uma opção, não. Se você quer ser feliz, tem que submeter a essa ordem também. Agora você vai ter que se colocar, entendeu? Submisso ao jugo de Deus, né? Agora verifica o seguinte, agora é lucro para você quando você faz isso. Você vai abrir mão para ganhar vantagens. Ele continua dizendo, que sociedade tem entre a justiça com a injustiça? Que sociedade tem? E que comunhão tem a luz com as trevas? Concilia? Não, é indiscutível, não tem como conciliar. Então, por isso você, antes de tudo, de tomar a iniciativa, de pensar no matrimônio, não é simplesmente se casar, é pensar em casar para você não ser vítima daqueles 8%, 8,4% de divórcio. É para você viver bem e viver bem até o fim da jornada. Então, esse é o passo.
Agora, para isso você tem que se preparar. E essa é a minha preocupação, esse é meu desejo, é lhe ver feliz. Então, mas para isso, eu tenho que ser feliz, para servir de exemplo. Então, o que eu estou passando para você é para o bem. Agora, verifica o seguinte, o jugo desigual, então você vê animais com idades diferentes, com tamanhos diferentes, você vê espécies diferentes, não funciona. Aqui agora você vê o seguinte, o jugo igual é normal, é importante e funciona, tá certo? Agora, na prática, o que a Bíblia Sagrada nos mostra, nos orienta como evitar o jugo desigual para haver felicidade, para haver harmonia do casal. Então, eu tenho aqui o seguinte, primeiro passo, a cultura. Você tem que aproximar o máximo ao nível da cultura sua com a pessoa com quem você está se casando. Tenta imaginar uma pessoa formada aí como, pensa aí, um médico casado com uma pessoa semi-analfabeto. Então, você nota que vai ficar desequilibrado, eles não vão se sentir tão à vontade. Ah, mas o amor supera? Amor supera até um certo período. Depois o negócio começa a mudar. Ah, mas eu conheci um caso, você conheceu um caso. A regra é o que a Bíblia Sagrada está dizendo. É isso aqui, ó. A regra é isso aqui. O que você encontrou foi a exceção. E eu vou te mostrar o que acontece com a exceção daqui a pouco. Tá certo? Outro fator importante, a economia. Você procure alguém mais ou menos de um equilíbrio econômico com o seu. Você tem um padrão de vida financeiro, procure alguém que se aproxime ao máximo. Para não ficar uma pessoa altamente abastada financeiramente com alguém que vive de salário mínimo ou que vive de Bolsa Família. Não encaixa, não funciona, as duas cabeças são diferentes. Está notando? Então, para você ter uma noçãozinha, a Bíblia Sagrada falou, não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Então, aqui está falando de fé, aqui está falando de devoção, de comunhão com Deus. Então, se você participa de uma determinada igreja, procure alguém dentro da sua igreja. E mais ainda, eu ainda vou um pouquinho mais longe, se é católico, se case com um católico também, os dois vão estar juntos, vão comungar juntos, vão viver direitinho. Se é batista, a mesma coisa, se é da Assembleia ou assim sucessivamente, se for adventista, para não haver conflito. Como que pode? Como vão ficar os filhos divididos? Para onde vou? Papai vai para um lado, mamãe vai para o outro, ou não vão para lugar nenhum, ou um vai para um lugar, o outro fica em casa. Como fica o seu pôr do sol da sexta-feira, você que é adventista? Seu esposo vai fazer ou vai estar no trabalho? Ou você vai fazer no quarto porque ele está na sala assistindo televisão? Está notando como que é a situação? Então, pensa um pouquinho nesse sentido. É muito importante a gente levar a sério isso aí. É para o bem. E tem mais, ainda digo mais ainda um pouquinho mais forte, não é simplesmente a pessoa que professa a mesma fé, mas a pessoa que tem o mesmo nível de estabilidade espiritual. Se você dentro da sua igreja tem um certo grau de espiritualidade, procure alguém que é compatível com você, porque é da sua igreja, você pega um relaxado lá que não leva a Bíblia para a igreja, que não lê Bíblia, que não está indo nem para a lição da escola bíblica, escola sabatina, nem nada, que não faz culto, não, nada disso. Dentro da sua igreja, você tem que procurar. Mas lá fora tem alguns que são melhores do que muitos daqui da igreja. Alguns falam assim, eu sei disso, mas só tem alguns que são melhor do que muitos, mas não são melhor do que todos. Então dos que sobraram ainda fica o seu. Quando Elias estava desesperado, Deus falou, olha, ainda tem 7.000 que não se inclinaram os joelhos a Baal. Está notando como que são as coisas? Ah, sim. Então, deu para entender direitinho? Leva a sério. Mas tem um outro ponto importante. Então, nós falamos da economia, falamos da cultura, falamos da fé. Tem a idade. Tá certo? Pensa um pouquinho. Pega alguém que se aproxime ao máximo da sua idade. Isso tem que haver. Isso tem muito que haver. Então, leva a sério isso aí, porque é para o seu próprio bem. Está notando como que é? Então, verifique. Pensa aí, você aí com uma moça aí de 25 anos se casando com um homem de 45, 50 anos. Como que vai ficar a situação? A mentalidade. Não é o desempenho sexual, não é a intimidade do casal, não. É a mentalidade. Ela tem um desempenho, querer participar de coisas e ele está já com a mente mais amadurecida. Ah, não, mas ele ainda vai. Mas quando bater mais 20, 30 anos, ela vai estar aproximando dos 50.
e ele já está aí com cerca de 80 aproximando. E agora vai? Ou você vai ser a muleta um do outro? Está notando? Então, que cada um se encaixe mais ou menos no mesmo padrão. Isso tem que haver. Tá certo? Eu conheci dois extremos. Primeiro, o homem era 17 anos mais novo do que a esposa. Olha que contraste. E depois ficou viúvo, aconteceu o inverso. Ele se casou com uma que era 17 anos mais nova do que ele. Parece que agora vou tirar as contas. Não, deu completamente o contrário. Aí tiveram problemas, alguns problemas do primeiro, tiveram problemas do segundo. Então, aproxima ao máximo. Então, esse ponto é fundamental. Leve a sério estes conselhos, porque é para o seu próprio bem. Tá certo? Agora, não esqueça que ainda tem algumas coisinhas importantes. Quando você... Não é simplesmente, vi a menina, gostei e vou... Não, namorar, nada disso. Não é assim, gostei, não. Quando você vê a pessoa e gostar, você não deve deixar transparecer que gostou. Você tem que agora se preocupar em conhecer a origem dessa menina. De que família vem, como que é o padrão dela, como que é a vida dela. Se é que você quer ser feliz, se é que você quer ter um casamento estável, duradouro. Está notando como que é? Então, ambos têm que pensar nisso. Por que não deve deixar transparecer para conhecer depois? Porque a coisa muda. Se ela perceber que você está intencionado nela, ela vai dar ludibriada e vai fazer de conta que é realmente a santinha. Pode ser que isso aconteça. Então, olha se ela é uma pessoa que é devota, se ela tem comunhão com Deus, se ela se dedica aos escritos sagrados, se ela frequenta o culto, se ela participa das atividades religiosas da família. Está notando como que é? Então, são essas coisinhas que nós temos que levar em consideração. Verifica o seguinte, então, tem que ter tato, tá certo? Tem que ser uma pessoa respeitosa, tem que ser uma pessoa obediente, tá certo? Tem que ser uma pessoa organizada. Se quando a mãe fala, filha, lava as louças ali para mim, depois. Não, espera aí, ela vai falar assim com você também. Ô filha, vai a casa para mim, tô cansada. Vai falar assim com você também. Ela não precisa nem de ser mandada, ela deve saber o senso da responsabilidade e fazer de livre e espontânea vontade, do jeito que ela trata os pais, do jeito que ela trata os irmãos, do jeito que ela trata os familiares, ela vai te tratar também. Deu para entender? É assim que você quer ser tratado? Então pensa um pouquinho, esse é o passo. Então, relacionamento familiar é uma forma de avaliar o respeito, a organização, tá certo? A submissão. Você tenta imaginar, a mãe fala para o filho assim, para o rapaz, meu filho, olha, já está tarde, você vai sair agora? Eu sou de maior. Quando você casar, meu bem, você vai me deixar sozinho em casa? Eu sou de maior também. Está notando como que é? O que vai acontecer? Prossegue isso aí. Então, se não tem intimidade, se não tem respeito a Deus, não vai ter respeito a você também. Tá percebendo como que são as coisas? Se é uma pessoa econômica, se é uma pessoa que tem bom estado de saúde, pode acontecer de ficar doente depois, um acidente, uma coisa qualquer. É outra história. Mas antes, eu aprendi que antes deve-se evitar. Você não vai entrar num barco furado. O barco pode furar no caminho, mas aí é outra situação. Aí você vai aguentar, porque você já entrou, você pegou em boas condições, leva até o fim. Cuida, zela. Esse é o passo. Deus quer te ver feliz, mas você tem que seguir as instruções dele para ser feliz. Esse é o passo importante. Eu entendi que isso seria útil para mim e tentei, na medida do possível, colocar o máximo em prática. E pela graça de Deus, tenho 45 anos de jornada comendo sal juntos. Mas é gostoso. O sal, junto com ela, é mais gostoso do que o mel sem ela. Então, cuida. Peça a Deus, Senhor, me ajude. Abra minha visão. Ajuda a compreender essa mensagem. Se for preciso, assista de novo. E coloque em prática. Senhor, me dê força para praticar isso aqui.
para eu não querer que os outros me façam feliz, mas que eu encontre a felicidade em promover a felicidade. Então, vamos fazer direitinho, vamos pedir ajuda a Deus. Ele vai te ajudar, Ele quer te ver feliz. Faça a sua parte agora. Isso vai ser útil. E depois, gozar da alegria nessa terra, se preparando juntos para a eternidade. Que Deus te abençoe. Até a próxima sexta-feira, quando estaremos juntos mais uma vez.